Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, porque é o momento de nos reunirmos em família para fazermos um breve estudo sobre os ensinamentos. Uma prática que deve servir de incentivo para que façamos a leitura, façamos o estudo sistematicamente e principalmente nos fortalecendo para que venhamos a colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Estamos em um ano novo, novas perspectivas, novos planos, E que entre os nossos planos esteja a prioridade de nos tornarmos pessoas mais cristãs. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 53. Em cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia seus companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias do lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, aqui, como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele foi detido várias vezes. E nessa carta que ele faz aos Efésios, ele estava, mais uma vez, preso dos romanos. Mas ele se dizia livre como nunca. Se sentia mais livre para a pregação. Ele pregava através das cartas que ele fazia, que ele emitia às várias comunidades cristãs da época. Então, ele estava preso fisicamente, mas estava livre, porque estava livre no seu pensamento, em sua fala, em seu posicionamento.
E nós de hoje, os cristãos de hoje, muitas vezes esperamos determinadas oportunidades, condições para trabalharmos, na seara cristã. No entanto, o serviço de Jesus se destina a qualquer lugar. Em qualquer momento, nós podemos fazê-lo executar. E ele diz aqui, Emmanuel, não tente quebrar cadeias, ou seja, não tente se libertar de determinadas situações para poder servir na seara do Cristo. Porque nós podemos estar a servir ao Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. Temos a oportunidade de fazer o bem que nos confere a legitimidade da liberdade, a legítima liberdade. Então, meus amigos, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, ao Altíssimo, para que a espiritualidade esteja conosco. Senhor Jesus, mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos com os nossos corações em prece para a realização do Evangelho no lar, a fim de estudarmos e fazermos algumas reflexões em torno dos vossos ensinamentos. Dai a permissão para que os guias espirituais aqui estejam, para nos ajudar a entender, a compreender o vosso Evangelho. E ajuda-nos, sobretudo, a ter bom ânimo, disposição para vencermos as nossas más inclinações. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos agora no mês de janeiro, fazendo o nosso Evangelho no Lar a partir das parábolas. Hoje nós temos a parábola do Festim das Bodas. É bastante conhecido inclusive com o nome apenas de Parábola das Bodas. Está no está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Falando ainda por parábola, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seus filhos, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores.
Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. O registro de Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. Aqui nós temos uma parábola com ricos detalhes. De início, a gente já vai pensar no seguinte. Quando ele fala desse rei, o rei aqui, Jesus fala do rei, mas é Deus, né? Ele está se referindo a Deus. O filho é Jesus. As bodas simbolizam o reino dos céus, o estado de plenitude espiritual resultante da vivência das leis divinas. Os servos são os profetas e missionários que ao longo do tempo vieram trazer os ensinamentos sobre as referidas leis. Os primeiros convidados, quem são os primeiros convidados? São os hebreus, né? Que foi o primeiro povo a adotar o monoteísmo, a sair da adoração de muitos deuses para a crença em um só Deus. E aos hebreus foram enviados os primeiros emissários, né, para trazer o ensinamento das leis divinas, para que eles, convidando-os a abandonar os maus hábitos, para se arrependerem dos seus erros, para se conduzirem de uma forma mais condizente com as leis divinas. A gente vendo a história, né, da humanidade, a história da própria cristandade, a gente vê que muitos desses emissários não encontraram receptividade por parte dos hebreus, que desprezaram as advertências que esses emissários, que esses profetas faziam. Chegados os tempos, o Messias está por vir, a se arrependerem dos maus costumes, dos maus hábitos, mas eles achavam que cumprindo com determinados rituais, determinadas cerimônias, estavam quites diante da divindade. E muitos realmente foram mortos, né? Foram ultrajados. Embora existisse essa má vontade da parte deles, Deus vai enviar o seu próprio Filho. Envia Jesus para recordar e aperfeiçoar os ensinamentos que foram trazidos pelos profetas, né? Que foram trazidos com relação às leis divinas, e cuja a observância lhes daria a conhecer o estado de alegria. À medida que eles observassem as leis, eles iriam ter exatamente aquele estado de alegria e gozo espiritual que constitui o reino dos céus. Então, Deus mandou os profetas falando exatamente o que seria esse gozo espiritual, esse reino que não estava apenas restringido aos limites, além dos limites da terra, mas era um estado interior de alegria e de gozo espiritual que se passaria a desfrutar à medida em que as leis divinas fossem sendo vivenciadas, né? Mas eles estavam muito mais preocupados com o crescimento material. Eles desejavam o Messias, mas o Messias guerreiro que viesse à frente do exército hebreu para dominar, para tirar o poder dos romanos e entregar para eles. Quem sabe fariam pior do que os romanos faziam, né? E apesar de todo o seu ensinamento, os hebreus continuaram preocupados com os bens materiais, com o poder transitório da matéria, e não só ultrajaram Jesus, como o imolaram na cruz.
Haroldo Dutra nos diz que os hebreus foram preparados por 1000 anos, para a Boa Nova através das mensagens trazidas pelos profetas, e cerca de 700 anos para a vinda de Jesus. Ou seja, eles foram convidados, chamados para participarem do estado de alegria e gozo material que constitui o reino dos céus. Mas assim mesmo, eles não deram ouvido, eles não quiseram reconhecer, porque eles ainda estavam num nível de evolução material muito acentuado, e assim não reconheceram Jesus e permitiram que ele fosse conduzido à cruz. Porque o poder hebreu, que ali tinha o poder romano, mas tinha a representação dos hebreus. E os hebreus preferiram o quê? Barrabás. Soltar Barrabás e deixar que Jesus fosse ser imolado na cruz. E é interessante lembrar que, assim como na parábola, com o rei enviando seus exércitos para combater os assassinos de seus servos, de seus servidores, os hebreus, posteriormente à crucificação de Jesus, foram trucidados pelos romanos e a sua capital, Jerusalém, foi destruída. Então, Jesus disse ali naquele momento, na parábola, que eles estavam tendo a oportunidade de alcançar o reino dos céus à medida que fossem vencendo as demais tendências, à medida que fossem demonstrando o amor, demonstrando a prática do bem, o perdão, fossem se libertando da escravidão, mas da escravidão aos bens materiais, ao poder transitório da matéria. Eles tinham saído da escravidão do Egito, né? E agora continuavam escravos, não só dependentes dos romanos, né? Mas escravos deles próprios, escravizados pelos seus interesses materiais, pelas suas imperfeições, que eles não combatiam, mas pelo contrário, fortaleciam e procuravam vivenciá-las. Da mesma forma que o rei mandou convidar a todos para ter acesso à Boa Nova, do mesmo jeito que os judeus, que o rei mandou convidar a todos para a boda de seu filho, bons e maus, o Evangelho passou a ser pregado a todos os povos, pagãos, idólatras, e que estes, acolhendo a Boa Nova, foram admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados, que se mostraram indignos dele. Porém, outro grande detalhe, não basta ser convidado. Ser membro desta ou daquela religião, daquele segmento religioso, não significa que está convidado para fazer parte das bodas, vamos assim dizer. É necessário estar com a túnica nupcial, que é estar revestido do bem, estar revestido das virtudes, da pureza, da mansuetude, da bondade, que caracterizam os verdadeiros cristãos. Então, a gente fala, é religioso dentro daquela religião, tem palavras que profetizam, que mostram os ensinamentos, no entanto, não são verdadeiramente cristãos, porque não têm a vivência das virtudes, ou pelo menos não têm esforço para desenvolvê-las,
não tem uma luta para vencer a si mesmo, para vencer as suas más inclinações. E aqui há algo que a gente também deseja ressaltar. Quando ele diz, Jesus, ao dizer que aquele que não estiver com a veste nupcial terá mãos e pés amarrados e será lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, indicava que não viver segundo a lei divina se irá permanecer na roda das reencarnações difíceis e dolorosas. Enquanto nós não decidirmos viver segundo as orientações das leis naturais, das leis divinas, nós vamos estar atados a esse tipo de reencarnação dolorosa e difícil. Mesmo que não se possua uma base religiosa ou moral significativa, é necessário que a pessoa traga puro coração, livre das más intenções e com a boa vontade de si, de encontrar a verdade para observar. Na verdade, meus amigos, a mensagem cristã nos apresenta o caminho que devemos seguir e devemos percorrer para a edificação do reino de Deus que começa em nós mesmos. A partir da vivência, da humildade, como Jesus nos ensinou ao dizer, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O cristão verdadeiro, como nos diz a espiritualidade, busca na lei do amor que resume a doutrina de Jesus, por inteira, sendo seu referencial na vida cotidiana, substituindo a personalidade, o egocentrismo, pelo sentimento de misericórdia e compaixão para com todos os seus semelhantes, com fidelidade a Deus, consciente de que nada acontece por acaso e que o amor e a justiça de Deus nos concede o que necessitamos para evoluir. São palavras de um espírito que coloca apenas espírito por protetor. Há convites, na verdade, por toda parte. Se nós observarmos, somos convidados a todo tempo para essa ou aquela atividade. Mas nem todos os indivíduos têm olhos para ver, ouvidos para ouvir. E assim se distancia da conquista significativa de valores e não percebendo que esses convites que nos chegam para certas atividades na seara do Senhor, nos levaria à conquista de significativos existenciais que os preencheriam de harmonia, direcionando os seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram nem levam a desesperos dispensáveis. Muitas vezes somos convidados para realizações não militantes. No entanto, devido à nossa imperfeição, facilmente nos desinteressamos de prosseguir, por falta de resposta compensadora aos vazios do nosso ego, preocupados com o entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista de prioridades. E ele prossegue. É o Espírito Protetor que nos diz isso. Procurando vencer nossas más inclinações e desenvolver as virtudes, buscando vivenciar em nossas ações os ensinamentos de Jesus, estaremos nos habilitando a ser escolhidos, mas também aceitos no reino de Deus. Porque todos nós somos escolhidos. Jesus mandou que o seu evangelho ele fosse divulgado a todos, como disse no início, a pagãos ou não pagãos. Fosse levado a todos os lugares, a todos os recantos, para que as pessoas, tendo acesso a esses conhecimentos, pudessem assim trabalhar para vencer a si mesmo, para vencer
as suas más tendências, procurando assim construir esse reino de Deus em si próprios, o que significa adquirir a paz, adquirir a alegria de viver, apesar das dificuldades que são inerentes à nossa condição existencial, à nossa condição ainda de espíritos imperfeitos. Então, somos todos convidados. Esse convite, como o Espírito aqui diz, ele chega de toda parte. Logicamente tem os convites negativos, mas os bons convites, os convites para o nosso crescimento espiritual, eles acontecem a todo momento. Até naquele momento pequeno em que nós nos damos conta de que estamos diante de um irmão nosso pedinte e que sorrimos e que perguntamos a ele como ele está. É uma forma também de servir. Então, somos convidados, devemos lutar para sermos aceitos. E ser aceito é vestir a túnica nupcial, é se vestir de bondade, de perdão, de caridade, de amor ao nosso próximo. Então, todas as parábolas de Jesus nos convidam a amar o nosso próximo e a fazer a ele como desejamos que nos seja feito. Pensemos em tudo isso. Temos aí a semana para lermos o Evangelho, a parábola, os comentários e fazermos também as nossas reflexões. Agora vamos fazer as nossas rogativas, pensar, emitindo assim vibrações de amor, de saúde, de paz, de esperança. Senhor meu Deus, aqui estamos a rogar pela paz do mundo, pelo entendimento entre as nações. Que as vibrações de todos, pelo mundo melhor, pelo mundo de paz, sirvam para transformar os corações endurecidos, mergulhados nos conflitos e na guerra. Rogamos pelo nosso país, onde os conflitos estão presentes em todos os lugares, levando dor e sofrimento às pessoas. Pedimos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus parâmetros kardecianos do Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação de familiares, parentes e amigos que estão a vivenciar momentos de dor e sofrimento na esfera da saúde. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos, meus irmãos, uma pausa para apresentarmos as rogativas específicas de cada um. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas apresentadas e derramai vossa graça, vossa bênção sobre todos nós, nos fortalecendo para os desafios da luta cotidiana. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores pelo esquecimento de todo mal, não permitindo
que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.